Tem lugares em que o silêncio não é só silêncio. Nos hospitais, ele parece cheio de vozes que ninguém escuta. E eu aprendi isso da pior forma possível, trabalhando ali, noite após noite, até que o próprio ar começou a me responder. Se você acredita que alguns lugares guardam ecos do que já aconteceu, deixa um like antes que eu continue, porque o que vou contar não é fácil de digerir. Nem para mim que vivi isso tudo. Meu nome é Tiago e passei quase 7 anos trabalhando como auxiliar de enfermagem no turno da madrugada de um hospital público, desses grandes, com alas intermináveis e uma urgência que nunca para. Escolhi a noite porque pagava melhor e porque sempre fui uma pessoa quieta. Achava que seria mais fácil lidar com o silêncio do que com o caos do dia. E no começo, foi. O hospital à noite é outro lugar. As luzes ficam mais fracas, o movimento diminui e a equipe se reduz ao essencial. Somos fantasmas andantes, nós mesmos, enfermeiros, seguranças, zeladores, todos tentando manter a vida funcionando enquanto o mundo lá fora dorme. É estranho pensar nisso agora, mas na época eu achava reconfortante. Havia uma rotina, uma previsibilidade. Mesmo quando alguém morria, havia um protocolo. A morte, ali, era quase burocrática. Os corredores do hospital são longos, muito longos. Piso vinílico verde claro, paredes brancas com aquela pintura desgastada e aquelas luminárias fluorescentes que nunca estão todas funcionando ao mesmo tempo. Então, você caminha na penumbra com trechos de luz intercalados por sombras. O som é constante. O bip ritmado dos monitores, o ronco baixo dos respiradores, o arrastar ocasional de uma maca, o zumbido elétrico que parece vir das próprias paredes. Você se acostuma, ou acha que se acostuma. Meu setor era o 5º andar, ala leste. Pacientes graves, muitos acamados, alguns em coma. Era comum perder gente. Eu aprendi a lidar com isso. A morte deixa de ser chocante quando você a vê com frequência. Vira só parte do trabalho. Você fecha os olhos do paciente, cobre o corpo, chama a equipe, preenche a papelada e segue. Mas tem uma coisa que ninguém te prepara. O que o corpo deixa no ar quando vai embora. Não é só o cheiro, que é real, é forte, é ácido, mas a sensação de que o espaço ficou mais pesado, como se algo tivesse permanecido ali. Eu sempre achei que era só impressão minha, até perceber que não era. A primeira vez que notei algo foi numa madrugada de terça-feira. Devia ser umas 2:30 da manhã. Eu estava fazendo a ronda de checagem, passando de leito em leito, conferindo sinais vitais, ajustando soros, anotando. Tudo normal, tudo silencioso. Quando passei pelo quarto 512, senti um frio na nuca. Não era o ar-condicionado. Era diferente. Era como se alguém tivesse aberto uma janela no inverno, mas as janelas ali eram lacradas. Parei no corredor e olhei para trás. Nada. Só o corredor vazio. As luzes piscando suavemente. O som do respirador do quarto ao lado. Mas eu tive certeza de que alguém estava me olhando. Voltei para o posto de enfermagem, tomei um café, tentei esquecer, mas aquela sensação, ela ficou comigo, como uma marca na pele. Dias depois, aconteceu de novo. Dessa vez, foi diferente. Eu estava organizando medicações quando ouvi passos. Passos lentos, arrastados, vindos do corredor. Levantei a cabeça, esperei alguém aparecer. Ninguém apareceu. Os passos pararam. Chamei. Tem alguém aí? Silêncio. Fui até o corredor. Vazio. Eu comecei a prestar mais atenção e percebi que não era só comigo. Outros colegas comentavam coisas estranhas, mas sempre de forma vaga, como quem tem medo de parecer louco. Senti um cheiro forte no corredor do fundo, mas não tinha nada lá. Ouvi uma voz chamando, mas era só eu no posto. Aquela maca vazia mudou de lugar sozinha. Ninguém dava nome ao que estava acontecendo, mas todo mundo sabia. Tem um fenômeno que a gente conhecia bem. A chamada das 3 da manhã. Não era literal, mas era real.
Quase todas as noites, entre 3 e 3:30, acontecia algo. Um monitor disparava sem razão. Um paciente acordava desorientado, dizendo ter visto alguém no quarto. Uma porta que estava aberta se fechava sozinha. Pequenas coisas, mas constantes. Eu tentei racionalizar. Cansaço, sobrecarga, o cérebro pregando peças. Mas a lógica não explicava tudo. Não explicava por que eu sentia presenças em lugares específicos. Não explicava por que certos quartos eram mais frios que outros. Não explicava por que, às vezes, quando eu passava por um leito vazio, tinha a sensação de que alguém estava deitado ali. Até que, numa quinta-feira, eu vi. Foi rápido, tão rápido que quase dá para duvidar. Eu estava levando uma bandeja de medicação para o quarto 518 quando vi, de relance, uma figura no corredor. Um homem, magro, de costas, parado perto da janela do fundo. Vestia algo parecido com um avental hospitalar, mas desbotado, sujo. Parei, pisquei. Ele ainda estava lá. Chamei. Senhor? Ele não se virou. Dei 2 passos. Meu coração batia rápido. Não era medo ainda. Era confusão. Senhor, o senhor precisa de ajuda? Ele começou a se virar. Devagar, muito devagar. E então, desapareceu. Literalmente, como se tivesse se dissolvido no ar. Não correu, não entrou em nenhum quarto, simplesmente deixou de estar ali. Fiquei paralisado. Respirei fundo, fechei os olhos. Contei até 10. Quando abri, o corredor estava vazio, normal, as luzes piscando, o som dos monitores, nada mais, mas minhas mãos tremiam. Depois daquilo, alguma coisa mudou. Eu passei a perceber mais, muito mais. E percebi que não estava vendo coisas aleatórias. Havia padrões. Certas presenças apareciam sempre nos mesmos lugares, sempre nas mesmas horas. E pior ainda, pareciam me reconhecer. Teve uma noite em que eu senti uma mão tocar meu ombro enquanto anotava algo. Me virei. Ninguém. Mas o toque foi real, firme, quente. Outra vez, escutei alguém sussurrar meu nome. Não foi no ouvido. Foi mais longe, como se viesse do fundo do corredor. Mas o som estava claro, nítido, e era a minha voz. Ou algo parecido com ela. Comecei a evitar certos lugares. O corredor que levava à ala de isolamento, o banheiro do fundo que ninguém usava, a escadaria de emergência, onde sempre fazia um frio inexplicável. Mas não adiantava. O hospital inteiro parecia carregado, como se cada canto guardasse algo. Alguém. E o pior, eu percebi que eles sabiam que eu os via. Foi numa sexta-feira que tudo ficou insuportável. Eu estava sozinho no posto, porque minha colega tinha ido buscar material no andar de baixo. Eram exatamente 3:12 da manhã. Eu sei porque olhei para o relógio. Sempre olhava, como se marcar o tempo me protegesse de alguma forma. O corredor estava em silêncio. Mas era aquele silêncio pesado, denso, que parece estar te observando. Levantei os olhos da ficha que estava preenchendo e vi. No fim do corredor, perto da porta dupla que levava à UTI, havia uma mulher. Ela estava parada de frente para mim. Vestia uma camisola hospitalar, pés descalços, cabelos longos, escuros, cobrindo parte do rosto. E ela me olhava. Eu sei que me olhava, mesmo sem ver os olhos dela. Meu corpo inteiro congelou. Ela não se mexia. Só ficava ali, parada, como uma estátua. Mas havia algo profundamente errado. A forma como ela estava era como se não houvesse peso, como se ela flutuasse alguns centímetros acima do chão. Eu quis gritar, quis correr, mas não conseguia. Meus membros não respondiam. Minha garganta estava fechada. E então ela começou a andar, em minha direção, passos lentos, silenciosos. Nem o som dos pés descalços no piso, apenas o movimento. E quanto mais perto ela chegava, mais frio ficava. Um frio que doía, que cortava. Ela parou a alguns metros de mim, levantou a mão, apontou e sussurrou algo que eu não entendi, mas senti. Senti o peso daquelas palavras no peito, como se ela estivesse me pedindo algo, algo que eu não podia dar. Fechei os olhos, apertei com força,
Rezei, mentalizei, fiz tudo o que podia. E quando abri os olhos, ela tinha sumido, mas o frio continuava. Se quiser ouvir mais relatos assim, se inscreve. Tem histórias que eu ainda não tive coragem de contar, porque isso foi só o começo. O que veio depois foi pior, muito pior. Passei a ter medo de trabalhar, medo de entrar naquele prédio, medo de ficar sozinho. Comecei a pedir para trocar de setor, de turno, qualquer coisa, mas o hospital era grande e faltava gente. Disseram que eu era bom no que fazia, que era importante. Eu não podia simplesmente sair. Então, tentei me adaptar, tentei conviver. Aprendi a não olhar para o fundo dos corredores. Aprendi a não responder quando ouvia meu nome. Aprendi a andar rápido, de cabeça baixa, focado no trabalho. Como se ignorar as presenças as fizesse desaparecer. Mas não funcionou, porque eles não queriam ser ignorados. Teve uma noite em que um paciente do quarto 510 acordou gritando. Ele estava lúcido, até onde sabíamos. Era um senhor de uns 60 anos internado para observação pós-cirúrgica. Nada grave. Mas ele acordou em pânico absoluto, apontando para o canto do quarto, dizendo que havia uma criança ali. Uma criança sorrindo para ele. Mas não era um sorriso normal. Era largo demais. Errado. Fomos acalmá-lo. Eu e outra enfermeira. Dissemos que era pesadelo, efeito da medicação. Ele jurou que estava acordado, jurou que a criança ficou ali, parada, até a gente entrar. Eu acreditei nele, porque eu também tinha visto. Alguns dias depois, descobri algo que me fez questionar tudo. Estava conversando com o seu Raimundo, o segurança mais antigo do hospital. Ele trabalhava ali há mais de 20 anos. Conhecia cada canto, cada história. Perguntei com cuidado se ele já tinha visto algo estranho. Ele me olhou por um tempo. Depois suspirou. Rapaz, ele disse, esse hospital é mais velho que você imagina. Já foi necrotério improvisado, já foi pronto-socorro de guerra. Já viu tanta coisa que as paredes não esquecem. Ele contou que décadas atrás houve um incêndio no 5º andar. Ala leste. Morreram 16 pessoas. Pacientes que não conseguiram ser evacuados a tempo. Desde então, dizem que as presenças ficaram mais fortes, mais frequentes. Você vê eles, né? Ele perguntou. Eu não consegui negar. Eu também, ele disse. A maioria de nós vê, mas ninguém fala. Porque o que a gente vai dizer? Quem vai acreditar? Aquilo mudou tudo. Não era só eu. Não era loucura. Era real. Era coletivo. Era o hospital. A pior noite da minha vida aconteceu 3 semanas depois dessa conversa. Era uma segunda-feira. O plantão estava tranquilo. Poucos pacientes, nenhuma emergência. Eu estava organizando prontuários quando senti aquela presença de novo. Aquele frio, aquele peso. Levantei os olhos. No corredor havia várias figuras. Não uma, várias. Todas paradas, todas me olhando. Homens, mulheres, de diferentes idades, todas com a mesma expressão vazia, todas em silêncio e todas bloqueando a saída. Meu coração disparou. Tentei me levantar, mas minhas pernas falharam. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Era como se o próprio ar tivesse se tornado sólido. Uma das figuras, um homem idoso, de roupão, deu um passo à frente. Levantou a mão e falou. Sua voz era rouca, distante, como se viesse de muito longe. Por que você não nos vê? Eu tremia. Todo o meu corpo tremia. Eu vejo. Consegui sussurrar. Então por que não responde? Lágrimas desceram pelo meu rosto. Eu não sabia o que dizer, não sabia o que eles queriam. Eu não sei como, eu disse. Eu não sei. Por um momento, tudo ficou em silêncio. As figuras me observavam, e então, uma a uma, começaram a desaparecer, como fumaça, como névoa ao sol, até que só restou o corredor vazio, as luzes piscando, o som dos monitores, mas algo tinha mudado. Eles tinham falado comigo, e eu tinha respondido. Depois daquela noite, as coisas ficaram diferentes.
As presenças continuaram. Mas não eram mais ameaçadoras, eram só presentes, como se estivessem ali coexistindo, esperando. Comecei a aceitar. Não sei se foi coragem ou resignação, mas parei de fugir. Parei de negar. Quando sentia uma presença, eu reconhecia. Às vezes, cumprimentava. Parece loucura, eu sei, mas era o que me mantinha são. Um colega me viu uma vez, sozinho no corredor, dizendo boa noite para o ar. Ele me olhou estranho, mas não disse nada. Acho que ele também sabia. Tem uma coisa que eu aprendi. Os mortos não querem machucar. Eles só querem ser vistos. Querem ser lembrados. Querem que alguém reconheça que eles ainda estão ali, de alguma forma. E hospitais são lugares de passagem. Então eles ficam, esperando, observando. E quem trabalha lá, quem fica na madrugada, sozinho, com o silêncio e o frio, acaba se tornando uma ponte entre o que é e o que foi. Eventualmente, eu saí daquele hospital, não por medo, mas porque precisava. Minha saúde mental estava afetada. Eu não dormia direito, não conseguia desligar. Mesmo em casa, eu sentia presenças, ouvia passos, via sombras. Hoje, trabalho em outro lugar, um hospital menor, diurno. É diferente, mais leve. Mas eu nunca esqueci. E às vezes ainda sinto, principalmente quando passo por um corredor vazio, quando o ar fica frio sem razão, quando escuto um sussurro que não deveria estar ali. E eu sempre cumprimento, sempre reconheço, porque aprendi que ignorar não resolve. E respeitar é o mínimo que podemos fazer. Ativa o sininho e segue o canal, porque às vezes o próximo relato pode acontecer bem perto de você. Ou talvez já esteja acontecendo, e você só ainda não percebeu. Hoje, quando passo por um corredor vazio, ainda cumprimento o ar. É um hábito e uma forma de respeito, porque sei que eles estão lá. Sempre estiveram e sempre estarão. Os corredores nunca dormem, e os que passaram por ali nunca foram embora de verdade.